E se o maior superpoder não fosse a força, mas sim a habilidade de enxergar o mundo em números? Vamos mergulhar na história de um herói bem diferente, um que resolve os quebra-cabeças da vida não com uma espada, mas com a pura e simples matemática. Sabe, o filósofo Pitágoras disse uma vez que os números governam o mundo. E essa ideia é a chave para a gente entender o nosso protagonista. Um homem que via nos números a verdadeira linguagem do universo. Bom, tudo começa numa estrada poeirenta a caminho de Bagdá. O narrador da história encontra uma figura, no mínimo, curiosa. Um viajante que, em vez de descansar à sombra, está lá, de pé, declamando números gigantescos em voz alta. Esse, meus amigos, é Beremis Samir, o homem que calculava. E a origem dessa habilidade toda? É surpreendentemente simples. Beremis era pastor lá na Pérsia. E para não perder nenhuma ovelha do rebanho e levar bronca, ele contava os animais várias e várias vezes ao dia. Com o tempo, o que era obrigação virou passatempo. Ele começou a contar pássaros, formigas, até as abelhas e o enxame. Essa prática diária acabou transformando ele num calculista fora do comum. E claro, não demora muito para a genialidade dele ser posta à prova. A primeira delas acontece no meio de uma briga na estrada. 3 irmãos, furiosos, tentando dividir uma herança de 35 camelos. O problema? O testamento do pai envolvia frações que simplesmente não davam certo. E aqui está o impasse. O mais velho deveria receber metade de 35. Isso dá 17 camelos e meio. Como assim, meio camelo? O do meio, 1/3, ou seja, 11 e uns quebrados. E o mais novo, 1/9, que também não dá um número inteiro. A situação parecia sem saída. Afinal, como é que se divide camelos sem partir os bichos ao meio? A lógica dos irmãos estava completamente travada. Eles só conseguiam pensar em dividir, em separar. Mas a genialidade de Beremis foi justamente pensar fora da caixa, mudar a regra do jogo. E se a solução não estivesse na divisão, mas sim na adição? E aí vem a grande sacada. Beremis oferece o camelo do narrador, que viajava com ele, para se juntar à herança. De repente, o problema não era mais sobre 35 camelos. Agora o total era um número muito mais, digamos, amigável. 36. Certo, vamos ver como isso funciona. Com 36 camelos na conta, o irmão mais velho agora recebe metade, ou seja, 18 camelos inteirinhos. É mais do que os 17,5 que ele esperava. O do meio recebe 1/3, 12 camelos, também mais do que antes. E o mais novo, com 1/9, fica com 4. Todo mundo saiu ganhando. E agora vem a parte mágica. Somando tudo, 18 mais 12 mais 4, dá um total de 34 camelos. Ué, mas não eram 36? Exato, sobram 2. Um é o camelo do narrador, que é devolvido na hora. E o outro? Fica para Beremis, como pagamento por ter resolvido um problema impossível de um jeito que foi justo e vantajoso para todo mundo. Genial! A jornada deles continua, e logo aparece um novo desafio. Dessa vez não era um problema de logística, mas sim de justiça. Uma disputa sobre o pagamento justo por alguns pães que foram compartilhados. A situação era essa. Beremis e o narrador dividiram seus pães com o sheik faminto. Beremis tinha 5 pães, o narrador 3. O sheik, super agradecido, deu a eles 8 moedas de ouro. O jeito mais simples de pensar seria 8 moedas, 2 pessoas, 4 para cada. Certo? Errado, segundo Beremis. Ele argumenta que a divisão justa seria 7 moedas para ele e apenas uma para o narrador. Mas por quê? O brilhantismo do raciocínio dele está nos detalhes, em olhar para o que cada um realmente compartilhou. Pensa só, os 8 pães foram divididos em 24 pedaços, e cada um dos 3 homens comeu 8. Beremis, que tinha 15 pedaços, dos seus 5 pães, comeu 8. Então, na verdade, ele cedeu 7 pedaços para o sheik. Já o narrador, que tinha 9 pedaços, comeu 8 e cedeu apenas 1. Olhando o gráfico, fica muito claro. A contribuição real não foi nem um pouco igual. Beremis deu 7 vezes mais pão ao sheik do que o narrador. Portanto, a divisão de 7 moedas para um e 1 para outro é matematicamente perfeita. Mas é aqui que Beremis mostra uma sabedoria que vai muito além dos números. Ele olha para a solução e diz que ela, embora matematicamente certa, não é perfeita aos olhos de Deus. E o que ele faz? Ele simplesmente ignora a lógica perfeita que ele mesmo acabou de provar.
Em vez de pegar as 7 moedas, Beremis divide as 8 moedas igualmente, 4 para cada. É nesse momento que o homem que calculava mostra que existe algo acima da matemática. A justiça dos números era uma, mas a justiça do coração pedia outra coisa. Ele escolheu a generosidade e a amizade, mostrando que sabedoria não é só achar a resposta certa, mas saber quando usá-la e quando ir além dela em nome da compaixão. Bom, essas histórias mostram a matemática como uma ferramenta incrível para resolver disputas e encontrar justiça. Mas será que é só para isso que ela serve? Para Beremis, a resposta é um sonoro não. Para ele, os números são muito mais que ferramentas. Eles são a linguagem secreta da própria criação, a chave para a gente decifrar a beleza do mundo. A matemática, na visão dele, é como um poema geométrico escrito pelo próprio universo. E essa filosofia não está em equações supercomplexas, mas em tudo que nos cerca. Pensa bem, a geometria está lá, no disco perfeito do Sol, na simetria delicada de uma folha, no arco gigantesco de um arco-íris, está na espiral hipnótica da teia de uma aranha e na curva elegante da concha de um caracol. Beremis nos ensina que essa ordem toda sempre esteve aí. O que a gente precisa é ter olhos para vê-la, inteligência para compreendê-la e alma para admirá-la. A jornada com o homem que calculava nos deixa então com uma reflexão final. Se a matemática é uma linguagem capaz de revelar justiça, beleza e até a sabedoria para sermos mais generosos, que outras linguagens ocultas estão por aí, ao nosso redor, na natureza e dentro de nós, só esperando para serem compreendidas?